Após avaliarmos as diferentes formas de analisar os sistemas do corpo, os órgãos, os tecidos, as glândulas, inclusivamente a parte genética do ADN, dos cromossomas e também, mas não menos importantes, os micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, etc. Então, depois de toda essa avaliação e das suas patologias associadas, o que é que podemos fazer com o sistema BioLaser Oberon, o Dianel 5122, que está aqui na foto. Temos dois grandes tipos, temos as funções de terapia do próprio equipamento e as funções de remédios vibracionais, que nos permite testar remédios e produzir esses mesmos remédios sobre diferentes suportes. Então, como vimos, cada órgão pode ser avaliado em 6 níveis de disfunção e também uma área específica do órgão, se virmos que é importante, pode ser avaliada em detalhe nos seus nidos. Depois, o que é que cada um desses níveis quer falar? O primeiro nível é uma atividade funcional latente, quer dizer que há baixa energia no órgão. O segundo, em verde, é um nível ótimo de regulação. O nível 3 é um nível onde começa a aparecer algum nível de estresse a nível desse órgão, dessa área. No nível 4 já temos algumas deficiências nos mecanismos de regulação. No 5, essas disfunções que existem, mas são ainda possíveis de compensar com alguma facilidade. E, finalmente, no nível 6, a descompensação dos mecanismos de adaptação mostram evidentes condições patológicas. Isto são as bases da nossa avaliação. E agora o que vamos fazer? Vamos fazer 5 tipos de intervenções. O primeiro nível é o nível de terapia. Fazer terapia nessa área desequilibrada. Aí temos 2 tipos. Temos um tipo de terapia de proteção para o órgão e um tipo de destruição dos micro-organismos que estejam aí. Depois podemos testar e produzir remédios, copiar remédios, produzir antídotos e produzir vibracionais, remédios para apoiar a sair da adição. Vamos ver então o que é. Primeiro, terapia direta, é uma moraterapia, que é a terapia mais clássica e mais efetiva em termos de bioenergética que é conhecida. Então temos para os órgãos da pessoa, temos o protector e temos para os micro-organismos que possam existir, o destructor. Portanto, podemos proteger o corpo e podemos destruir os micro-organismos no sentido de retirar-lhes a capacidade da massa crítica de capacidade de destruição. Temos também, depois, a parte de produção e testagem dos remédios. Neste caso, podemos ver como é que podemos testar e produzir o remédio. Já vimos, quando fazemos a análise das patologias, os remédios mais eficazes, quando decidimos aquilo que queremos produzir. Neste caso, por exemplo, temos falando aqui um paládio de diluição 12 em homeopatia, um homeopático. Podemos produzi-lo em 4 tipos de suporte. Então, podemos gravar este medicamento em água, em álcool com 70% ou 25%, açúcar homeopático, parafina ou óleos de massagem. Aí começamos o remédio e ele vai fazer estas 12 passagens até gravar com uma eficácia válida para produzir esse remédio vibracional. No caso de não encontrarmos um remédio que seja adequado, com uma eficácia boa, podemos fazer um processo diferente, que é, em vez do remédio, vamos gravar a patologia, ou seja, este padrão energético, vamos inverter este padrão e vamos produzir um antídoto vibracional por inversão do padrão energético do órgão que está com a patologia. Aí tem um antídoto vibracional específico para a pessoa, para o órgão e para este momento. Temos também a possibilidade, já com as 2 caixas do equipamento, de testar e copiar para um remédio vibracional um remédio exterior. Ou seja, você tem um remédio, seja um alopático, que vem da farmácia, seja algum fitoterápico, algum outro que lhe foi fornecido ou que você adquiriu no exterior.
se quer testar a sua eficácia e pode fazer o teste nesta cópia de energia, que está aqui, e pode também copiá-lo de uma forma invertida. Então, você pode copiar, imagina que tem um remédio alopático que está te dando um efeito secundário negativo, mas está ajudando no seu caso. Aí você pode copiar para um remédio vibracional e, nesse caso, pode evitar os efeitos secundários negativos do remédio que está tomando. E a outra opção é realmente para questões de adições, adição a álcool, tabaco, drogas, etc. É possível criar remédios de apoio a libertar essa adição através de inverter o padrão energético da substância aditiva. Aí fazemos esta cópia do remédio, mas de forma invertida. E aí fica com o seu antídoto para ajudar a liberar essa adição. Depois, o que é que temos mais ainda que podemos ter? Podemos dar informação para o cliente e ajudar o próprio profissional a seguir a evolução do seu cliente de uma sessão para a outra, ou entre as primeiras sessões e sessões do meio ou últimas. Então temos 5 tipos de relatório, que podemos ver aqui neste caso, que são, nomeadamente, um relatório final editável, onde temos as queixas, a anamnese, os resultados, as patologias, os remédios, dos micro-organismos. Temos um relatório visual, que é parametrizável, você pode definir o mais importante para ter uma impressão visual do estado atual e do estado depois da terapia. E então pode identificar exatamente quais são as zonas que têm o seu problema. Depois tem um outro que é um sumário resumido, isto é muito interessante, porque ele vai pegar em todos os órgãos, todas as avaliações que você fez e vai agregar em sistemas. Aí que você diz assim, como é que está o meu sistema imunitário? Aí fica difícil às vezes. Mas se o próprio equipamento vai agregar tudo o que você fez e da avaliação que tem que ver com o sistema imunitário, e ele vai agregar no sistema imunitário, no sistema endócrino, sistema nervoso, sistema sensorial, sistema musculoesquelético, as bactérias, os vírus, e ele vai te dar a tua situação, ótima, moderada ou muito ruim, e depois pode comparar como é que evoluiu de um momento para outro, desta data para esta data. Também pode imprimir e ter aqui um resultado impresso para entregar no seu cliente. Então, estado de equilíbrio por sistema fisiológico, os micro-organismos também, comparação da evolução e a condição funcional média que nós temos cá em baixo para dar como é que você está e como é que ficou, se melhorou ou piorou. Depois dos relatórios, temos então análises complementares que, para quem trabalha nestas áreas, que pode ser interessante, nomeadamente na área da Ayurveda e da bioenergética. Na Ayurveda são os doshas, os subdoshas, os tecidos, 5 elementos, e depois tem as técnicas de yoga e as técnicas pranayama de respiração. Na bioenergética, temos uma avaliação da aura e dos chakras. Como é que isso é feito? Vamos ver em seguida. Então, a avaliação em Ayurveda dos doshas, você sabe que os doshas são 3 grandes doshas, é o Vata, que é o ar, Pitta, que é fogo, e Kapha, que é a água. E eles estão aqui avaliados nestas várias áreas e vão-te dar, não só individualmente, o Vata, o Pitta e o Kapha, como também vão dar a combinação, o equilíbrio Vata-Pitta, Vata-Kapha, ou dos 3 doshas, como é que eles estão equilibrados entre eles. Isto pode ser também comparado entre o estado inicial e o estado a comparar em uma situação anterior e como é que a pessoa evoluiu. Depois temos também os subdoshas. Os subdoshas são a análise dos componentes desses 3 doshas, mas em detalhe. Portanto, tem 5 tipos de prana, 5 tipos de fogo e 5 tipos de mugo para cada dosha, que estão aqui representados, que se você está se perguntando como é que eu vou saber isso, quem estiver interessado, nós temos um curso específico que aborda de uma forma pragmática, simples e intuitiva todos estes temas, que você pode se inscrever solicitando para neuroquantum.com.
Depois dos doshas, temos então os dhatus, que é os tecidos. Os tecidos é a histologia, os tecidos na Ayurveda. Então vai-nos dar o estado de energia dos tecidos e dos shrotas, que são os chamados canais de nutrição desses mesmos tecidos. Aí você tem os vários que estão aqui e o seu estado, como é que eles estão, ótimo, mau, está moderado, convém ter sempre uma zona ótima aqui, uma zona debilitada, uma zona moderada e depois tem uma zona de disfunção, caso exista. Para além dos tecidos, temos uma coisa também que é comum à Ayurveda e à medicina chinesa, que é os 5 elementos. No caso da Ayurveda, tem também o éter. Na medicina chinesa tem o ar, fogo, água e terra. Então, temos esses aqui no estado que eles estão também a nível de debilitado, de ótimo, de moderado e disfunção. Esses 5 elementos que têm as rodas de produção e distribuição, são os ciclos de cada um, que também podem assistir no curso que nós temos específico para isso, em neuroquantum.com. E vamos então, por último, as duas grandes coisas que temos em bioenergética. Por um lado, a análise da aura, com a possibilidade de impressão do relatório. Vocês têm aqui os efeitos de cada patologia e de cada deficiência de órgão a nível da aura completa da pessoa, e isso depois, naturalmente, pode ser impresso para ser entregue a cada um que mantenha essa informação e comparar com evoluções posteriores. Associada à bioenergética da aura, temos a análise dos chakras, impressão do relatório. Vocês têm aqui um caso típico, portanto, os chakras são os nossos 7 chakras, do Muladhara até o Sahasrara, que é o chakra da coroa, esse 7º cá em cima, e que são avaliados desta forma, não é? Portanto, temos os chakras e temos as fases já ótima, debilitado, moderado, com disfunção, comparação entre como é que estava antes, como é que ficou depois, e temos aqui o 1, o 2, o 3, o 4, chakra do coração, chakra da garganta, terceiro olho, chakra da coroa, e aqui é uma avaliação comum dos vários chakras que nos diz como é que eles estavam. Por exemplo, aqui passou de uma zona ótima até aumentou um pouquinho mais, 50 para 53, aumentando em 7%. E pronto, e com isto terminamos este curso, vamos passar ao nosso debate. Até já.